Oi, lagartas! Eu sou a Camila. Eu sou a Gabi. Eu sou a Bruna. Nós somos da Lagarta Listrada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que na verdade podia ser sobre literatura ou qualquer outro assunto, mas vai ser sobre ilustração. A ilustração, ela define o público? Ou é o tema que define o público que está sendo ilustrado? Nós trouxemos alguns livros que nós vamos falar hoje para vocês verem que isso daí não existe muito bem, isso não é uma determinação 100%. Tem ilustrações infantis que são classificadas como infantis, elas são extremamente adultas, ou elas podem ser vidas e apreciadas por adultos. E tem temas que vocês falam assim, não pode ser para criança. E na verdade todos os temas podem ser para criança, depende da forma que ele é tratado. No caso, esse daqui é o Tom, que é de um ilustrador brasileiro chamado André Neves, que nós gostamos muito. Ele foi publicado pela Projeto. E o que acontece, né? Esse livro, ele tem uma ilustração extremamente complexa. Ele não é uma ilustração que vocês considerariam ou se consideraria para criança, porque as formas não são tão simples, as cores não são primárias, que geralmente é isso que se espera de uma literatura de uma ilustração infantil. Nesse caso, o André escreveu a história e ilustrou. Ele chegou a falar em algumas palestras que o tema era sobre autismo, né? Mas isso está implícito no texto. Então, uma criança que lê tanto a imagem quanto o texto pode não ter essa compreensão, o adulto sim. Mas esse livro é classificado como um livro infantil. Diferente, por exemplo, do livro que está com a Gabi. Que é Um Dia de Chuva, do Essa de Queiroz. E ele é um texto inicialmente feito para adultos. E essa edição foi ilustrada pelo Guazelli, e com esse traço bem de HQ, com poucas cores, e isso é muito legal, porque acaba deixando o livro ali no intermediário, e é muito legal você ter um texto adulto, um livro, uma história, né, pensada para os adultos, com imagens. Né? Isso é pra ter, assim, porque depois que a gente cresce, a gente acaba deixando isso de lado, as pessoas não consideram, acho que só livro ilustrado só pra criança, porque é divertido, né? É difícil a gente encontrar. Então, e eu acho incrível, porque nada como você tá no meio da história e encontrar um desenho, uma ilustração bonita, assim, que complementa ou ao mesmo tempo conta uma outra história, né? Te ajuda a entrar nesse universo do livro. Nesse caso, como o Guazelli que ilustrou, o livro acabou até sendo considerado não só como literatura de ficção, né, adulta, como também literatura juvenil, porque o Guazelli faz muitos livros, né, para o público. E essa coisa da gente definir também vai muito das pessoas quererem definir as coisas. Então, não, para quê? A gente tem realmente essa necessidade de definir o que é para criança e o que não é? Eu acho que um livro de criança, um adulto pode ler e ter ou apreciar, e como ao mesmo tempo um livro de adulto com ilustrações complexas ou não, uma criança pode olhar e também apreciar da mesma forma, né? É que tem a tradicional de achar que a criança compreende uma ilustração mais simples porque é como ela começa a desenhar. Que nem esse livrinho, o Arthur faz arte. Ele falou livrinho, Bruna. Livrinho, né? Ele é um tamanho pequeno, vai. É do Patrick McDonnell. No caso desse livro. Esse livro é do Patrick McDonnell. E ele é um ilustrador de tirinhas. Ele faz tirinhas ele começou como tirinhas para jornal e ele tem alguns livros que ele fez para crianças. Ele não é exclusivamente de livros nem de tirinhas, ele faz um pouco de tudo. E o texto também é dele, então é que nem esse. Ele ilustrou e escreveu. E é sobre um menininho, o Arthur, e sobre como ele começa a desenhar. Assim, como são as ilustrações dele. E é super legal, porque é bem o que a criança começa, essa coisa abstrata, cheia de cores, e ele é feito de cores primárias, então é como a criança começa a ter contato com essas coisas. E, tradicionalmente, quando você pensa numa ilustração infantil, você pensa nisso, na realidade, né? Uma coisa fofinha, uma coisa colorida, mas ao mesmo tempo a temática desse livro é boa, porque é justamente, trata a ilustração da criança como uma ilustração. Não está dizendo que só porque ele desenha zigue-zagues, ou só porque ele joga tinta no papel, não é ou só faz uma casinha de palito, não é um desenho, não é uma arte. Então aí no final até a mãe dele pendura as coisas na geladeira. Aí ele fala que é uma grande exposição, que são as artes dele, né? E isso é uma coisa muito boa de se fazer com os pequenos, né? Desenhar e expor pela casa, incentivar, né, eles.
E esse é o primeiro contato, mas não quer dizer que eles só compreendam esse tipo de coisa. Isso é muito legal desse livro, porque a gente começa percebendo que a criança tem essa ligação com uma ilustração mais abstrata e depois ela vai se direcionando a uma coisa mais figurativa e depois a gente acha que é só isso, que ela não vai mais entender a questão abstrata e na verdade não é bem desse jeito. Enfim, é um vídeo hoje, um tema que a gente poderia ficar aqui meia hora falando muito. A gente vai fazer um vídeo sobre Sim, níveis de compreensão. Compreensão, aos poucos a gente vai definindo aí. E é por isso, hoje é é isso, isso. gente. Até Tchau. mais. Tchau.